Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Salmo 117. O bom dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o segundo domingo da Páscoa é o domingo da misericórdia, que foi instituído oficialmente por São João Paulo II no ano de 2000, onde celebra-se a misericórdia infinita. E assim como está no diário de Santa Faustina, o dia mais especial para todas as almas, um convite para que de fato possamos entender que estão abertas as entranhas da misericórdia divina neste dia, derramando um mar inteiro de graça sobre as almas que se aproximam da fonte da misericórdia de Jesus. E essa festa é um canal belíssimo e grande de graças. Refletir sobre a misericórdia de Deus é refletir sobre o amor. Refletir sobre o amor é também propor uma mudança de vida para que possamos concretizar atitudes de amor no nosso dia a dia. E nesse sentido, devemos continuar a caminhar no espírito do ressuscitado. Finda-se a oitava de Páscoa, mas o poder da graça de Deus, assim como a sua ressurreição, é permanente em nossas vidas. Na primeira leitura de hoje, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, dos versículos 12 ao 16, é um trecho que mostra o poder da igreja nascente, os milagres feitos pelos apóstolos e o crescimento do número de fiéis. A igreja está nos seus primeiros dias e mesmo após ameaças do sinédrio, os apóstolos continuam a pregar com coragem. Ou seja, a sua vida é tão modificada por Deus que não faz mais sentido viver uma vida como era antes. Apesar de todo o temor, das dificuldades no entendimento de fé, chegou-se então ao entendimento dos próprios apóstolos de uma fé prática, a fé encarnada. E a fé ela vai se desenvolvendo. A fé não é necessariamente uma certeza constante. Ela é uma experiência que nos faz crescer. E nesse sentido, a possibilidade de conversão. E na segunda leitura de hoje, do livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 9 ao 13 e 17 ao 19. E o objetivo desse livro é fortalecer os cristãos perseguidos, revelando que Cristo é o Senhor vitorioso, apesar das aparências. E João escreve Apocalipse às 7 igrejas da Ásia Menor, que representam toda a igreja. Vejamos como ele começa nessa leitura de hoje. Eu, João, vosso irmão e companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Nós temos que a fidelidade ao Evangelho exige coragem na perseguição e esperança no reino.
A missão não consiste de uma alegria desprovida de dificuldades, de uma alegria desprovida de perseguição. Ter fé ou alegria em Jesus é um compromisso contínuo e desafio. E com isso, nessa leitura de hoje, João, ao mencionar vários elementos acerca das igrejas, fala dos 7 candelabros de ouro que representam essas igrejas. O termo filho de homem é um título messiânico vindo da profecia de Daniel. E toda essa simbologia é para representar a riqueza e a importância da igreja. E o interessante é que no versículo 18 está assim: Eu sou o vivente, estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e da morada dos mortos. E vejamos, o termo vivente expressa que Jesus é vida eterna, sua morte foi real, mas sua vitória é definitiva. E as chaves, símbolo de autoridade plena sobre a morte e o inferno. Ou seja, tudo aquilo que é vivenciado não é uma vivência em vão. Cristo está vivo e caminha conosco. Apesar das dificuldades, não devemos nos paralisar no medo. A morte foi vencida e somos testemunhas. Deus nos envia a levar essa mensagem ao mundo. E no evangelho de hoje, em João capítulo 20, dos versículos 19 ao 31, os discípulos estão trancados por medo das autoridades judaicas e Jesus aparece lhes dar a paz, alegria, missão e o Espírito Santo. Temos o comportamento de Tomé e uma fé vacilante que se transforma numa confissão poderosa: meu Senhor e meu Deus. E Jesus entrando, apesar das portas fechadas, seu corpo glorificado não está mais limitado pelas barreiras físicas. Essa é a dimensão da ressurreição. Ela não se restringe às questões materiais. Ela entra numa dinâmica da consciência. Entrando numa dinâmica da consciência, ela se expande por toda a existência humana. E se expandindo, há a possibilidade de uma conversão, uma mudança de vida, uma proposta nova. E na leitura, os discípulos são encorajados pela paz que Jesus estende. A paz esteja convosco. É mais que um cumprimento. É o dom da paz messiânica, fruto da vitória sobre a morte. Jesus ressuscitado vence o medo e traz paz verdadeira. E que possamos, na experiência da misericórdia, vencer os medos do dia a dia, buscarmos a paz verdadeira e, sinceramente, com nossos corações, encontrarmos a comunhão com Deus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.